Gênesis 18, do versículo de número 1 ao versículo de número 15, e com este tema, o renascer da esperança. Qual é o tema? O renascer da esperança. Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. O Senhor apareceu a Abraão, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Em algumas versões diz, no quente do dia. E para quem é do Nordeste aqui, sabe que o quente do dia é por volta do meio-dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo, e disseram, assim, faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. E tá rapidinho, hein? Eita! 3 medidas de flor de farinha e fazei bolo. Agora sim, fazei bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. Dá até fome, né? Vitela tenra e boa. Em algumas versões diz, né, um novilho. E deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, a sua menstruação. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Em algumas versões diz assim, existe algo impossível a Deus? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, eu não ri, não me ri, porquanto temeu. Sara teve medo. E ele disse, não digas isso, porque você riu, porque te riste. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, pode desligar a sua Bíblia e nós vamos orar. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor continue essa boa obra, ó Pai. A palavra, ela foi lida, o texto por si só já nos ensina tanto, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem algo preparado em especial para a nossa vida. Por isso nós repetimos essa oração. Que seja feita a sua vontade, tão somente a sua vontade,
em nossos corações nessa noite tão especial. Tem momentos da nossa vida em que, por mais que você se esforce, por mais que nós nos esforcemos, as coisas não acontecem da forma que a gente planejou. Eu sei que você já teve essa experiência. Por mais esforço que você aplica, por mais empenhado que você esteja, por mais claro que seja a direção de Deus para a sua vida, mesmo tentando e insistindo e se esforçando, as coisas não acontecem muito bem da forma que a gente imaginava. Aquele momento em que você quer avançar na vida, você sabe que Deus tem um propósito, um plano para a sua história de vida. Você quer seguir rumo a essa direção. Mas parece que quando você vai avançar, vai dar aquele passo, vai seguir em frente, parece que a vida de repente tira o chão. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive uma experiências como essa, e eu creio que você não é diferente. Aquele momento em que a vida, ela bate, eu costumo dizer que quando a vida bate, ela bate doído demais. Aquele momento em que você usa todas as suas forças, toda a sua capacidade para poder avançar, caminhar, seguir em frente, e as coisas não acontecem da forma que a gente queria. Aquele momento em que a surpresa da própria contingência da vida bate na porta. Ou seja, aquelas surpresas desagradáveis que a vida nos traz. Eu lembrei pela manhã de um filme muito novo, recente, O Resgate do Soldado Ryan. É muito novo, deve ter só uns 30 anos, mais ou menos. Mas é um filme muito interessante. Nem vou pedir para levantar a mão, quem assistiu, senão aí você vai entregar a idade. Mas é um filme interessante. Uma mãe, ela tem, se eu não me engano, 4 filhos, que são convocados para a guerra. 4 filhos que são convocados para a guerra. E o primeiro filho morre na guerra. O primeiro filho morre na guerra. E lá nos Estados Unidos, quando um soldado morre na guerra, a notícia é dada com a entrega de uma bandeira. Então a mãe, ela recebe a notícia da morte do primeiro filho, recebe uma bandeira. Depois o segundo filho também morre na guerra e ela recebe mais uma bandeira. Imaginou a tristeza de uma mãe. O terceiro filho morre na guerra também, ela já está com 3 bandeiras, 3 filhos que foram mortos na guerra. E o quarto aí, que é o Ryan, está vivo ainda. Então os generais se reúnem e dizem assim: não é certo, uma mãe agora perderam o último filho na guerra, e eles partem em busca desse soldado, para devolvê-lo à sua mãe, com vida. Eu imagino a tristeza no coração de uma família, de um pai, de uma mãe, que perde um filho. É algo terrível. Hoje pela manhã nós oramos por um amigo do Pop, que perdeu um bebê, 3 meses de idade, criança com refluxo, acabou morrendo. É uma tristeza, gente, tamanha. É uma dor, para ser redundante, deve ser uma das dores mais doídas que um ser humano pode enfrentar na sua história de vida. Um pai, uma mãe que perde um filho. E muitos enfrentam esse tipo de tristeza, ou enfrentam tristezas semelhantes. E quando isso acontece na nossa vida, é normal e natural que a gente perca um negócio tão fundamental para a nossa vida, chamado esperança. Chamado o quê? Esperança. Quando essa dor bate na nossa porta e invade a nossa vida, gente, a primeira coisa que é abalada em nós é esse negócio chamado esperança.
E a esperança, ela é prima irmã da fé. Em muitos textos da Bíblia, a própria fé e a esperança se confundem nas traduções. Então, quem perde a esperança também tem diminuída a sua fé. As duas são diretamente relacionadas. E eu fico imaginando pessoas que vivem situações como essa. Situações de tristezas extremas. Como que fica a alma, como que fica o coração de uma pessoa como essa? Uma coisa eu tenho certeza, né? A nossa esperança, ela fica abalada. Não surge medo. Às vezes nem é uma questão realmente de medo, como essa pessoa que conversava comigo falava. Não, pastor, não é questão de medo. É uma questão, né, de falta de esperança. Não é que o medo aparece, na verdade, é a esperança que desaparece. Né? Como levantar novamente diante de situações como essa? Como voltar a acreditar na vida? Como voltar a acreditar nas promessas de Deus, quando tudo que acontece à nossa volta diz diferente, fala de uma forma diferente, quando os acontecimentos, né, que nos rodeia dizem outra coisa, como que nós nos levantamos? Muitos até tentam se levantar, mas parece que quando está se levantando, né, vem de novo a vida com as suas pernas longas, né, e passa uma rasteira na gente. Né? O pastor Giovanni deu um testemunho esses dias, né, meio em tom de brincadeira, mas é uma realidade. Né, assim, queima a geladeira, você manda consertar a geladeira, né, queima uma outra coisa, você manda arrumar aquilo, quebra aquilo. Né, são sucessões de fatos que vão nos envolvendo e vai realmente diminuindo esse negócio tão importante na nossa vida, chamada esperança. E sem esperança, nós não podemos viver. Eu não digo que sem esperança a igreja não pode sobreviver, não é isso. Eu digo que cada ser humano sobre a face dessa terra, sem esperança, não consegue seguir em frente. Porque a esperança é o combustível para a nossa vida. Então, se você, né, está sem esperança, a esperança já desapareceu na sua vida. Diante de tantas situações difíceis que você enfrentou, hoje Deus preparou essa noite para você. Amém? Deus preparou essa noite para você. Sabe por quê? Porque essa vai ser a noite onde a sua esperança, ela vai renascer. Você vai sair daqui com o seu coração cheio de esperança novamente, com os seus olhos brilhando para as coisas de Deus, cheia de disposição para continuar seguindo o rumo àquilo que Deus tem pretendido para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Aqui, a história que nós lemos, a história de Abraão e de Sara, esse trecho da história, a história de Abraão e Sara, ela é muito rica, que cheia de detalhes na Bíblia, mas esse texto, especificamente falando, é um texto que eu gosto muito, porque fala de um Abraão e de uma Sara vivendo uma situação que é muito semelhante à que nós vivemos. Abraão, ele recebeu junto com a sua esposa uma promessa de Deus. Amém? Qual que é essa promessa? Eu vou fazer de vocês uma grande multidão. É uma boa promessa ou não é uma boa promessa? É uma ótima promessa. E eu sei que assim como Sara e Abraão tinham uma promessa de Deus, você também tem uma promessa de Deus para a sua vida. Amém? Se você não tem uma promessa de Deus para a sua vida, eu quero dizer que você precisa colocar o seu joelho no chão e falar com Deus, dizendo assim: Deus, qual é a sua expectativa? O que o Senhor tem para a minha vida? Se você fizer essa oração, você vai ver que Deus vai colocar sonhos e objetivos, promessas sobre a sua vida. Eu creio nisso.
Então, eu vou passar essa etapa, porque eu sei que você tem, sim, sonhos e propósitos divinos, dado por Deus para a sua vida. Amém? E Sara e Abraão tinha também. Mas o tempo passa, o tempo voa, né? Não precisa completar aqui a propaganda, é para os mais antigos também, né? O tempo vai passando, né? As coisas vão acontecendo, né? Você vai envelhecendo, a água vai passando debaixo da ponte, os dias vão chegando, os meses vão virando, os anos, as décadas, e a promessa, o cumprimento na totalidade da promessa não aparece. E quando isso acontece, o que acontece com a gente? Nós vamos ficando desesperançados, ou seja, sem esperança. E quando a esperança morre, nós deixamos o quê? De caminhar. E o Abraão e a Sara estavam exatamente dessa forma. Eles fizeram aquilo que Deus pediu para que eles fizessem. Estava cumprindo, estava caminhando nessa direção, mas a coisa não acontecia. E até que eles resolvem dar uma ajudinha para Deus. E quando o ser humano quer dar uma ajudinha para Deus, nunca dá certo. Deus, ele faz a sua parte, amém? Você tem que fazer a sua parte. Você não vai fazer a parte de Deus. Você tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte dele. Mas o Abraão e a Sara quiseram dar uma ajuda. A Sara tinha uma serva que se chamava Agar, né? E ela era nova, a Sara já estava mais para meia-noite do que para meio-dia, o texto fala isso, né? E ela tem uma ideia, fala, Abraão, pega aqui, né? Tem aqui a minha serva, que vai dar tudo certo. Promessa é promessa. Não importa o jeito, é um pensamento errado. Deus, ele dá a promessa e tem um jeito certo dessa promessa se cumprir na sua vida. E disso nasce o Ismael. Aí o Ismael nasce. E olha interessante, gente, depois você pode ler o capítulo 16 e 17. Abraão chega a orar a Deus dizendo assim, Senhor, por que não pega aqui o Ismael? Já nasceu, já está aí, já está mais fácil das coisas acontecerem. Não, Ismael está aí, nasceu. Essa promessa que tem sobre a nossa vida, faz aqui. Toma o Ismael como base para tudo isso. E é interessante o que Deus fala. Deus fala assim, olha, na verdade, o Abraão. E Deus fala, na verdade, porque o Abraão estava enganado. Deus diz assim, na verdade, Sara vai ficar grávida. E ela, vai lhe dar um filho. E o seu nome será Isaac. Esse será o filho da promessa. Não adianta querer excluir Sara do negócio, porque a promessa era para Abraão e Sara. E quando Deus dá uma promessa, aquela promessa se cumpre, amém? Então nós não precisamos ficar dando jeitinho para que as coisas aconteçam na nossa vida. O que nós precisamos nada mais é do que obedecermos aquilo que Deus tem nos direcionado. Se nós fizermos exatamente desse jeito, gente, os milagres e as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, amém? Você tem uma promessa, a promessa de Deus ela sempre será coletiva. Ai, pastor, mas isso é para a minha vida, é para a sua família. É para a sua família. Quer se encher novamente de esperança? Comece a olhar as promessas de Deus como algo coletivo. Algo que não diz respeito somente a você, mas às pessoas que você ama, que diz respeito à sua família. As promessas de Deus que vão se cumprir na sua vida, eu creio, eu quero te encher de esperança aqui nesse momento, nessa noite. É para você, mas é para a sua casa também. Ninguém vai ser excluído. Amém? Ninguém vai ser excluído. Ah, mas meu filho, ah, mas minha filha, ah, mas o meu marido, ah, mas minha esposa. Deus tem uma promessa sobre a sua casa, ela vai se cumprir. Creia e creia de todo o coração. Ninguém vai ficar para trás. Deus não deixa ninguém para trás. E aqui Deus está falando novamente a Abraão, não é desse jeito, não é dessa forma. Na verdade é Sara
que vai ficar grávida. O texto, gente, é um texto muito interessante, porque o Abraão, ele está aguardando que essa promessa aconteça, está aguardando a promessa se concretizar. E a Bíblia nos diz que ele estava na sua casa, nos carvalhais de Manre, ali na varanda da sua casa. E ele nota algo diferente. Ele nota a presença de três pessoas. Muitos dizem, é 3 anjos. Outros dizem, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Todas as teorias a respeito do texto, elas estão corretas. Nós não podemos fechar. Mas o fato aqui é o seguinte, é que Abraão estava num dia normal, e num dia normal ele viu algo diferente acontecer. 3 pessoas caminhando nesse clima de deserto, no quente do dia, não é algo comum. Então Abraão percebeu que algo diferente, mesmo que sutil, estava acontecendo. Nós precisamos ter essa mesma sensibilidade. Sabe por que nós vamos perdendo a esperança? Sabe por que a desesperança vai tomando conta da nossa vida? Porque nós vamos perdendo o agir sutil de Deus na nossa história. E Deus age, Deus fala conosco. O que nos falta é sensibilidade, porque nós queremos que Deus fale conosco de que forma? No raio! Né? A gente quer estar lá em casa e desce um raio, abala tudo, as paredes têm que tremer, desce o fogo, rasga ali o telhado e cai. Ou quando você está lá na sala, você escuta uma voz igual do Cid Moreira, é isso que eu te digo. Nós queremos esse tipo de ação e de mover de Deus. E o Abraão ali na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, viu algo diferente. Falou, mas peraí, 3... passando aqui, algo no quente do dia, algo diferente está acontecendo. Isso é sensibilidade. A nossa esperança, ela vai morrendo, desaparecendo, não é porque Deus não fala conosco. Deus fala conosco, mas nos falta sensibilidade. Eu costumo dizer que nem precisa de uma pregação inteira para que a nossa vida seja transformada. Às vezes basta apenas uma frase. E às vezes basta apenas uma única palavra para Deus transformar a sua vida. Agora, se nós não tivermos sensibilidade para as coisas de Deus, nós vamos deixar todo o mover de Deus passando. E Abraão, ele viu aquilo e falou assim, não, vocês não vão passar daqui. Espera aí, eu vou trazer água, fica aqui para vocês lavar os pés, vocês vão descansar aqui, vocês não vão sair daqui, porque Abraão, com muita sensibilidade, ele percebeu algo diferente. E eu quero dizer algo profético para a sua vida. Eu quero dizer que algo diferente vai acontecer na sua vida nessa semana. Amém? Algo diferente vai acontecer. Mas você precisa ter sensibilidade. Você tem que estar com os ouvidos do seu coração atentos para aquilo que Deus vai te falar, para aquilo que Deus vai lhe mostrar. Eu creio de todo o meu coração que nessa semana, da mesma forma que Deus visitou Abraão há tanto tempo atrás, Ele vai visitar a sua casa e o seu coração também, no nome de Jesus. Você vai ter uma experiência com Deus. Deus vai falar contigo e Ele vai reavivar, fazer renascer novamente essa esperança que está desaparecida do seu coração, no nome de Jesus.
Amém? Esteja sensível àquilo que Deus vai falar. Deus fala conosco. Às vezes é numa palavra, às vezes é num louvor que nós colocamos, às vezes é lendo um versículo, e às vezes é simplesmente um raio de sol que entra pela janela e toca o nosso rosto, e a gente percebe que é Deus tocando o nosso coração, é Deus visitando a nossa casa. Deus vai visitar a sua casa e o seu coração. Creia, mas não creia parcialmente, né? Tenha convicção naquilo que Deus vai fazer, porque se Deus deu uma promessa, essa promessa vai se concretizar. Se Deus lhe deu um sonho, colocou objetivos e propósitos dentro do seu coração, Deus não fez isso para te magoar, Deus não fez isso para te humilhar, Deus fez isso para que você entenda que você não é qualquer um e que Ele tem muito para poder fazer na sua vida e através da sua vida, amém? Precisamos de sensibilidade, essa sensibilidade de ver e de ouvir o agir de Deus nos falta. Nós ficamos mistificando o agir de Deus. Deus, Ele fala contigo lá na sua casa? Fala. Sim ou não? Fala. No seu trabalho? Já tiveram experiência com Deus falando no trabalho? Deus fala conosco. Não tenha dúvida disso. Agora, Deus fala necessariamente conosco no culto. Deus está falando contigo agora no culto. Olha que coisa boa. Deus está falando contigo através da ministração da palavra, diretamente. E por incrível que pareça, tem pessoas que mesmo diante do agir, do falar de Deus, estão insensíveis. Ah, que hora que o culto acaba? Ou tem Santa Ceia. O Du não pode alongar muita palavra, não. Tem gente pensando assim, né? Que hora que eu vou para casa? Aí vai dar tempo de esquentar o resto da comida do almoço. Ou seja, mesmo diante da presença de Deus e Deus falando, insensibilidade. E o Abraão não, gente. O Abraão percebeu algo diferente acontecendo e ele disse, não, eu não posso perder essa oportunidade. E ele tomou um negócio chamado iniciativa. Ele teve o quê? Iniciativa. Não é só a sensibilidade. Porque todos os cultos que nós participamos, todo evento onde existe uma palavra ministrada, Deus está falando conosco, não está? Está falando conosco. E eu sei que você sabe disso. Não é tanto a sensibilidade que nos falta. O que nos falta é, ao ouvir Deus, a ver, a notar o mover de Deus, o que nos falta é esse negócio chamado iniciativa. O Abraão não, vocês não vão passar daqui não, pode ficar aqui, vai lá, pega a farinha, a melhor farinha, vamos fazer aqui um bolo, chamou o moço ali que servia a ele, falou, vai lá no local lá, pega um novilho, o melhor que tem e mata, eu vou fazer uma comida para vocês aqui, vocês não podem, isso é iniciativa, isso é iniciativa. Você pode ter e entender todos os planos de Deus para a sua vida. Se você não tomar iniciativa diante disso, você vai continuar no mesmo lugar. Você pode ir em dezenas, centenas de encontros de casais. Pode vir todas as quintas aqui no culto de casais. Se você não tiver uma iniciativa em relação àquilo que Deus está falando contigo, nada vai mudar na sua vida. Nada vai mudar. Nós precisamos, né, ter atitudes diante daquilo que Deus fala conosco. Amém? Amém, homens? Deus já falou contigo a respeito do mutirão quinta-feira? Posso ouvir amém? Isso é usar a palavra. Eu estou com medo danado de estar sozinho lá na quinta-feira. Mas é iniciativa. Né? Você vem aqui, você escuta uma palavra de finanças, um testemunho a respeito daquilo que Deus tem feito. Você tem sensibilidade para entender que aquilo é para a sua vida. Mas o que falta? Falta esse negócio chamado iniciativa. O Abraão era hospitaleiro.
hospitaleiro com as coisas de Deus. Sabia o quê? Receber de Deus. Você sabe receber? Não é entender o que Deus tem para a sua vida, mas é guardar aquilo que Deus tem na sua vida, dentro do seu coração, proteger as promessas e os sonhos de Deus para a sua vida. Se você não tem essa capacidade, eu te convido nessa noite a pedir ao Senhor, porque senão você vai viver desesperançado. A esperança que é gerada a partir da voz de Deus, da palavra de Deus, ela vai se perder se você não guardar essa palavra dentro do seu coração. Então, é uma das características de Abraão. E uma outra coisa interessante, o que Abraão, ele faz com excelência. Ele diz assim, ó, faz o melhor. Faz o quê? O melhor. Faz o melhor. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir e ver, entender o agir e o mover de Deus. Quando nós percebemos a voz e a direção de Deus, nós temos que ter o quê? Iniciativa. E depois disso, o que nós precisamos fazer? Fazer o nosso melhor. Tome cuidado, porque às vezes na utopia do ótimo, nós não fazemos nada. Vocês estão me ouvindo? Às vezes na ambição do ótimo, nós deixamos de fazer o nosso melhor. E o que Deus pede de cada um de nós é que nós façamos o nosso melhor. E eu pergunto, você tem feito o seu melhor? Talvez essa desesperança que tem brotado dentro do seu coração, ou a esperança que tem morrido dentro de você, seja exatamente por isso. Não é por falta de sensibilidade, e nem é por falta de fazer. Às vezes é por não fazermos da forma que devemos fazer. Fazer o nosso melhor. Quantos não fazem nada? Ai, pastor, né, não consigo fazer do jeito que eu quero. Então faça o seu melhor. Faça o seu melhor. De forma que você coloque a sua cabeça no travesseiro à noite e você diz assim, esse dia valeu a pena. Né? Não foi exatamente aquilo que mas eu fiz o meu melhor. Não foi exatamente aquilo que eu imaginava, não foi o ótimo que eu pretendia, mas eu fiz o meu melhor. O meu melhor. Nesses dias um rapaz deu uma dura em mim, né? Ele chegou e falou assim, nossa, pastor, essa rede aí tá feia, hein? Foi o Senhor que fez? Foi. Foi. Eu comecei a explicar, né, que o processo das coisas, né, disso, a gente começou assim, né, a gente teve que tomar algumas decisões, né, por isso a gente fez isso, usou dessa forma, aí as coisas avançaram desse jeito. Né, aí quando a gente conta a história toda, né, aí eu disse, agora nós vamos substituir isso aqui para algo, né, que é definitivo. Mas eu contei a história toda, e ele entendeu que em cada momento nós fizemos o quê? O nosso melhor. Nós fizemos o nosso melhor. Se nós fôssemos esperar um dia para que o ótimo fosse concebido em todos os sentidos dentro da igreja, nós não teríamos a nossa chácara. Sabia disso? Que teve final de ano, a gente estava sem cobertura, uma chuva danada, né, e os pastores tudo lá em cima, lá puxando telha, com os irmãos lá embaixo empurrando telha para cima. Quem se lembra disso? Às vezes a concepção de que é ótimo as coisas nos impede de fazer o nosso melhor. E quando nós não procuramos fazer o nosso melhor e vivemos na utopia do ótimo, sabe o que acontece? Nós paramos, nós não fazemos nada. Nós não fazemos exatamente nada. A vida, gente, ela é vivida um dia após o outro. Um passo depois do outro. É um pouco a cada dia. Se você todos os dias procurar fazer o seu melhor, eu não tenho dúvida que no momento você vai chegar naquela excelência ou no ótimo que você tem procurado. Amém? Pessoas pensam assim, pastor, eu estou tão endividado,
tão endividado, né, que, olha, nem quero mais saber disso, né, joga a sua vida financeira ladeira abaixo. Ai, pastor, olha, eu estou devendo uma pilha de dinheiro desse tamanho. Muito, não é? Uma pilha de dinheiro desse tamanho. E se você for pensar nessa pilha como um todo, você realmente não vai conseguir resolver isso. Agora, pensa isso em etapas. Todo mês você resolve um pedacinho. Resolve um pedaço todo mês. Aí você vai chegar no final do ano, você vai olhar e você fala, essa pilha já não é desse tamanho, já está assim. E isso te gera o quê? Esperança. Puxa, se eu conseguir diminuir, eu posso liquidar. Aí chega 2023, você com a sua esposa, com a sua família, você diminui mais. Aí chega 2024, você liquida aquilo. Em 2025, você começa o quê? A construir uma outra pilha aqui, que é a da prosperidade. Amém? É assim que funcionam as coisas. Tem marido, né, que não entende que a construção de um bom relacionamento é passo a passo. É uma coisa por vez. É um passo por vez. O que nós não podemos aceitar é virar um dia, virar uma semana, um mês e um ano, e fazer a reflexão a respeito da nossa vida, e não termos melhorado nada. Isso não pode. É isso que não pode. Quantas pessoas não chegam no final desse ano sem esperança nenhuma? Sabe por quê? Porque ao longo do ano ficou correndo atrás de coisas utópicas, coisas que não são alcançáveis, e deixou aquelas que poderiam fazer, que estava diante dele, dentro das suas mãos, não fez o melhor daquele dia. E chega no final do ano, ao invés de somar, está subtraindo da sua vida. Experimente fazer o seu melhor, diante daquilo que você tem na sua mão. Faça como Abraão. Ele teve sensibilidade, algo está acontecendo, eu vou fazer algo, e o que eu vou fazer vai ser o meu melhor. E quando nós tomamos essa atitude, a nossa vida é transformada, amém? Quer ter a esperança reavivada no seu coração? Você quer? Eu quero. Tenha sensibilidade. Procure ouvir e ver o mover e o agir de Deus. Tome as suas atitudes, aquilo que você tem que fazer. Não tenha medo de fazer o que é certo. Amém? Essa igreja é uma igreja de gente corajosa. De homens e mulheres corajosos. Não tenha medo de fazer aquilo que é certo. Faça. É certo, está de acordo com a palavra de Deus, é a direção de Deus. Faça, não tenha medo. E faça da melhor forma possível. E você vai ver Deus transformando a sua vida. Sabe que o que nós precisamos para que renasça essa esperança dentro de nós precisamos de uma visita de Deus. É isso que nós precisamos. Eu e você, nós precisamos de uma visita de Deus. Nós precisamos que Deus entre na nossa casa e coração e que reafirme novamente dentro de nós as suas promessas. Muitas pessoas deixaram de sonhar, de viver, de seguir em frente, porque perdeu a esperança. A esperança, ela é restaurada quando Deus invade o nosso coração. Quando Deus invade o ambiente que nós estamos. Aí a esperança, ela renasce. E ela renasce, sabe como, gente? Na comunhão, sabia disso? A Bíblia diz que eram 3 homens, 3 anjos, 3 enviados de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe, gente, assim, essa teologia não importa muito. O que importa é que Deus visitou a casa de Abraão. Amém? E de Sara. Deus estava na casa deles. E o interessante é que Abraão prepara uma comida. E Abraão fica de pé vendo eles comendo. Eu acho isso muito interessante, né? Porque Deus não podia fazer de jeito diferente, né?
que Deus não apareceu na coluna de fogo? Ou quem sabe não na coluna de fumaça? Por que não resolveu uma coisa de um jeito diferente? Gente, anjo precisa comer? Mas não precisa buscar teologia, não. Você acha que anjo precisa comer? A Bíblia nos diz que um único anjo, em um único dia, matou 185 mil soldados do Império Assírio. Quantos? Quanto tempo? Um dia. Você imagina o anjo falando assim, vou matar 50 mil aqui, vou fazer uma refeição. Né? Vou dar uma descansada, depois eu continuo aqui. Não são essa comida é uma necessidade nossa. Anjos não tem essa necessidade. Deus poderia fazer de um jeito totalmente diferente. Mas Deus falou com Abraão e Sara através do quê? Da comunhão. Do assentar à mesa. Do partir do pão. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia é os discípulos na estrada de Emaús. Quem conhece essa história? Jesus crucificado, morto, aquela situação, não sabiam da ressurreição, eles estavam desistidos, voltando para casa, e Jesus aparece a eles naquela estrada. E a Bíblia nos diz que Jesus andou com eles conversando o dia inteiro. E quando foi cair a noite, eles pararam para quê? Para comer. E quando Jesus pegou o pão, agradecendo e partiu, eles perceberam, tiveram a revelação que era Jesus. Qual foi o momento? No partir do pão, no momento da comunhão. E aí um vira para o outro e diz assim, você percebeu que quando ele falava lá na estrada, o meu coração ardia, o seu coração ardia? Gente, olha que expressão, mas quando Jesus se revelou, foi na onde? No partir do pão. A comunhão é fundamental. Sabe, a comunhão dos irmãos faz renascer a esperança dentro do nosso coração. Você sabia disso? Quando você está em comunhão, a igreja está em comunhão. Gente, comunhão é estar junto. Essa reunião ela é fundamental. Sabe por quê? Porque na comunhão da igreja reúne aquele que está entristecido com aquele que está no melhor momento da sua vida. É na comunhão dos irmãos que reúne aquele que só está vivendo decepção com aquele que está avançando e vive o melhor momento. E quando a igreja se reúne, há um equilíbrio. Ou seja, aquele que está cheio de esperança, compartilha dessa fé, dessa esperança com o outro. Esse é o poder que existe na comunhão, gente. Quantas pessoas não foram consolidadas aqui nessa igreja? Em mutirão. As pessoas falam assim, por que não paga numa empreiteira para fazer isso? Né? A igreja não pode pagar uma empreiteira para fazer isso? Né? Porque no organismo não faz desse jeito, gente. Quantas pessoas não foram consolidadas dentro dessa igreja aqui, lá na nossa chácara, cavando buraco, carregando terra, serragem? Quantos? Fazendo concreto, nem bitoneira a gente tem, graças a Deus tem uma lá agora. Era na enxada. Quantas pessoas ali naquela convivência, naquela comunhão? Quantas pessoas não se converteram em acampamento? Não precisa levantar a mão. Quantos não se converteram na comunhão de uma célula? Você quer ter a sua esperança reavivada? Não fuja dessa comunhão. Aí vai ter um momento muito bom, quinta-feira, 8 horas da manhã. E essa foi a minha última tentativa, o meu último apelo. Nós precisamos novamente ouvir a voz de Deus. E quando Deus reafirma aquela promessa, nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, né, Sara vai ter um filho. A Bíblia nos diz que Sara estava lá escondidinha e a Sara, o que a Sara faz? Ela riu. A Sara riu. Mas sabe, gente, às vezes a gente fala assim da Sara nesse fato como fosse algo muito negativo. E de fato é algo negativo. Rir de uma promessa de Deus. Mas veja bem, ela já era idosa.
já tinha acontecido aquele fato com Ismael. O Abraão já tinha dito para Deus, Deus, usa Ismael aí mesmo, porque daqui não vai sair mais nada, não. Sara já se sentia excluída daquela promessa. Sabia que era esse sentimento, lê a Bíblia, sabe, com o coração, né, aberto. Sara se sentia excluída. E quando nós nos sentimos excluídos, o que acontece? A esperança ela vai embora. Eu já não faço mais parte daquela promessa, daquele grupo que Deus deu a promessa. E muitos se sentem assim, a esperança vai embora porque se sente excluído. Sara deu risada, e a Bíblia diz que ela ri para ela mesma, dizendo assim, comigo, novamente essa história, eu já fui até passada para trás lá. Isso para mim acabou, isso já não existe mais. E de novo este papo de que eu terei um filho e que essa promessa eu faço parte dela. De novo essa mesma história é a desesperança, é a falta de esperança. E Deus é muito misericordioso com Sara. Porque é esse coração que Deus enxergava em Sara, um coração entristecido, sem esperança, de uma pessoa que foi deixada para fora. E muitos se sentem assim, se sentem na sua casa desse jeito, se sentem dentro da igreja. Tem a sensação e o sentimento de que a igreja avança e ela está ficando para trás, fora das promessas. Isso é o quê? É a desesperança, é a esperança desaparecendo no coração. E Deus diz assim, Sara, você riu, não precisa mentir não. Você riu, porém existe uma promessa, e nessa promessa você faz parte. E foi exatamente isso que aconteceu. A promessa se cumpriu na vida de Abraão, e junto com ele estava quem? A sua esposa Sara, porque a palavra de Deus não volta vazia. Pode existir alguma coisa impossível para Deus? Você que está sem esperança, sabe que tem promessas de Deus, promessa de uma família, de uma casa, de filhos na igreja, de uma vida financeira abençoada, de um relacionamento feliz, de um ministério próximo. Eu sei que você tem promessas. Você que tem essas promessas gravadas dentro do seu coração e que está sem esperança, eu te pergunto, existe algo impossível para Deus? Você acha que existe algo impossível para Deus? Se Deus lhe deu uma promessa, essa promessa vai cumprir. Ai, pastor, mas eu já desdenhei dessa promessa tantas vezes. Eu deixei de acreditar nisso faz muito tempo. Pois bem, Deus reforça isso no seu coração nessa noite. Da mesma forma que reforçou o coração de Abraão e a Sara há tantos milhares de anos atrás. Essa promessa é reforçada. Sabe por quê? Porque Deus quer que a sua esperança, ela reviva. Que renasça a sua esperança nessa noite. Não existe nada impossível. Não existe nada que Deus não possa fazer na sua vida. Não existe nenhum impedimento. Deus é o Criador dos céus e da terra. E Ele tudo pode. E essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Nessa igreja, nesse espaço, não vai ter família destruída, não, no nome do Senhor Jesus. As famílias aqui são abençoadas e prósperas em Deus, em todos os sentidos. Ah, mas eu já perdi a esperança. Recupera a sua esperança agora. Ai, pastor, mas a minha vida financeira está arrebentada. Não, meu irmão, aqui você vai ter para abençoar outras pessoas, porque é a palavra de Deus. Recupere, faça com que essa esperança renasça na sua vida. Ai, pastor, mas meu ministério não avança. Sabe, eu fiz muita coisa errada, não deu certo. Sabe, eu perdi toda a esperança ministerial. Ah, aqui não, aqui é diferente. Nesse espaço chamado igreja, onde Deus age, a esperança ministerial, ela é restaurada. E se você tem sonhos, sonha com o ministério aqui dentro dessa igreja, em servir a Deus e servir de todo o seu coração, você está no lugar certo, porque nesse lugar é onde a esperança renasce no nome de Jesus. É nisso que eu creio.
no evangelho que transforma a nossa história de vida, não o evangelho que nos faz andar por ruas pavimentadas sem nenhum buraco, é o evangelho que nos fortalece para encarar a vida sem perder a esperança, embora a gente saiba que nessa caminhada vai existir muitas adversidades, nós vamos encarar todas e nós vamos sair do outro lado, porque nós somos mais do que vencedores no nome de Jesus. Eu creio no poder da palavra de Deus. Não é certo vivermos sem esperança. Não é certo nós ficarmos acorrentados, parados, impedidos pela nossa alma e pelo nosso coração. É o momento de nós nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, firmar as promessas dentro do nosso coração e crer, resgatando essa esperança que se junta com a nossa fé, que se une com o poder e a unção de Deus que é derramado sobre a nossa vida. E quando a esperança, a fé, a unção e o poder toma conta da vida de um ser humano, ele levanta poderosamente sobre a face dessa terra. Você desesperançado, entristecido, angustiado, desistido, você vai se levantar como homem ou uma mulher poderoso sobre a face dessa terra. E o que você vai fazer daqui para frente será muito maior do que você já fez na sua vida daqui para trás. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Vamos parar de ficar nos prendendo. Vamos crer de todo o coração. Vamos ter sensibilidade. Vamos agir, ter a iniciativa. Vamos fazer o nosso melhor. Começa de agora, começa de hoje. Saia por aquela porta fazendo o seu melhor. Sensibilidade, iniciativa. Fazer o melhor. E você vai ver a sua vida transformada, uma igreja sendo transformada. Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Feche os seus olhos, eu quero orar com vocês. Senhor, eu sei que existem muitas pessoas que, diante de tantas lutas, perderam a esperança. Perderam a esperança no casamento, perderam a esperança nos seus relacionamentos, perderam a esperança nos seus sonhos, nos seus objetivos. Quantas pessoas não estão vivendo isso dentro da igreja? Que já não conseguem mais enxergar a possibilidade. Que hoje simplesmente estão se sustentando dentro de um processo religioso, mas que já não consegue mais sentir a sua presença, que já não consegue mais ter a esperança dentro de si. Não é medo, é a falta de esperança. Não consegue mais olhar para a igreja, para a sua casa, para os seus relacionamentos, para a sua vida. Não consegue mais olhar porque perdeu a esperança. Mas nós cremos, Senhor, que essa é a noite que o Senhor preparou para que esses corações sejam novamente reavivados. Que renasça, Senhor, a esperança dentro do coração de cada um. E que essa esperança viva nos movimente, ó Pai, rumo ao propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Essa mesa é uma mesa de esperança. O Senhor disse: participe dessa mesa, coma, beba, faça isso em memória de mim, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Essa mesa também é uma mesa de esperança. Todos os meses que essa mesa é colocada aqui à frente, essa mesa
tem que gerar essa esperança. E eu tenho essa esperança dentro do meu coração, que um dia esses céus vão se rasgar, trombetas vão tocar, e a igreja será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu carrego essa esperança. Mas não é só essa esperança. Eu carrego a esperança de que cada dia da minha vida, cada momento, cada hora, cada minuto, cada segundo da minha vida, pode ser um momento único e especial se eu manter viva a esperança na sua palavra, nos seus propósitos e nos sonhos que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. Senhor, eu te peço, derrame sobre a vida de cada um aqui, ó Pai, desse poder, dessa capacitação. Que a esperança seja reavivada no coração de cada um, na casa de cada um. Que da mesma forma que o Senhor visitou Abraão, a casa de Abraão, o Senhor também visite a nossa casa. A nossa casa, coração. Nós oramos